inteligência. Agora, o senhor teve uma vida errante e que o trouxe a essa condição aqui que o senhor está passando. Eu queria só fazer uma pergunta, uma única pergunta, só para entender, porque eu, diferentemente do senhor, sou quase um analfabeto digital. Então, é só uma pergunta mesmo técnica. Essa questão dessa palavra código-fonte, para mim, é uma coisa que eu, pessoalmente, não faço ideia do que seja. Eu já ouvi falar isso algumas vezes, mas para mim, eu não entendo o que é isso. Quando o senhor diz assim, o código-fonte, ele é feito pelos funcionários do TSE, é apenas um código-fonte que é colocado, e esse único código-fonte, ele vai para todas as urnas do Brasil, ou podem ser feitos mais de um código-fonte, colocar códigos-fonte, um determinado código-fonte em algumas urnas e outro em outras urnas? É só essa pergunta, porque é realmente uma curiosidade que eu tenho. Vamos lá, o código-fonte é o mesmo em todas as urnas. Assim que instalado, é solicitada a cidade. E ele, assim que é posto a cidade, ele apenas oferece os deputados de lá, os vereadores e prefeitos. E uma analogia simples aqui é que o código-fonte seria como a farinha, o ovo de um bolo, o leite. Então, e o compilado seria o bolo pronto. E quem tem acesso aos ingredientes consegue inserir um veneno lá e esse bolo fica venenoso. Como seria possível fazer isso? Em que momento? No momento em que é criado e editado e atualizado o código-fonte. No TSE ou quando chega nas cidades? No TSE, nas cidades não. Nas cidades não? Não. E no TSE, é possível fazer isso com algumas urnas e não com outras, por exemplo? Sim. Caso haja alguém com mais intenções, ele faz esse código em todas as urnas, só que o código funciona apenas em urnas específicas, porque é uma zona maior e que tem mais votos, e ele usa também de inteligência artificial, e ele pega o resultado da anterior e faz a margem de erro, mais ou menos naquela região. Então, não seria algo grosseiro, que seria, apenas nessa cidade vai ter 100% dos votos. Não. Ele faz algo que soe, que seja de verdade, não um algoritmo. Inclusive, o algoritmo é a inteligência artificial, porque ela tem essa inteligência de manipular o voto caso haja alguém mal intencionado no TSE. Eu entendi. Agora, o senhor não saberia nos responder, eu imagino, assim, como é o procedimento para operar este trabalho dentro do TSE? Se é uma pessoa sozinha, se são 20, se são 30, o senhor tem ideia de como seja? Eles dizem que são 5 pessoas, mas eu descobri que até 2018, 2019 era apenas uma pessoa, que é... Eu posso falar o nome aqui da pessoa? Pode. Giuseppe Dutra Genino. E em 98 ele já havia feito um curso de algoritmos. Em 98 ninguém sabia o que era isso aqui no Brasil. Ele fez um curso na França. Eu levantei isso, que ele fez esse curso na França de algoritmos. Então, eu achei estranho eles darem tanto poder a apenas a uma pessoa, porque outra pessoa no lugar dele, ou até ele, tem o poder de decidir o resultado de uma eleição. Ele vota por 200 milhões de habitantes, caso ele tenha essa má intenção. Eu entendi. Mas hoje isso não é mais feito por uma pessoa só? Hoje não. Após aquele inquérito de 2018, esse Giuseppe, ele se aposentou e agora tem mais pessoas. O senhor me lembra um personagem de um filme, um filme que é Prenda-me se for capaz, que é uma história real, de um sujeito que era um falsário e acaba se transformando em agente da CIA, que foi no cinema interpretado pelo Leonardo DiCaprio, né? O senhor me lembra essa pessoa aí que, no fim, ele ajuda os Estados Unidos, ajuda o governo americano a se defender. Eu espero que o senhor compense o que errou até agora, que errar é humano, ajudando o Brasil. E dentro dessa linha eu queria lhe perguntar uma coisa para encerrar aqui minha fala. Como uma pessoa que entende disso tão profundamente como o senhor, está claro que o senhor entende muito disso, qual sugestão o senhor daria na confecção do código-fonte para futuras eleições? Não que eu ache que houve nenhuma fraude, eu quero deixar muito claro aqui que eu me incluo entre aqueles que acreditam na lisura das eleições. Mas
qual conselho o senhor daria para reforçar a segurança? É apenas um conselho técnico. Pro seu técnica. Isso. Eu vislumbro ali que a única saída seria a urna imprimir o voto. Seria a única saída, porque nunca se sabe se há pessoas mal intencionadas na manipulação do código, e após estudos e análises eu cheguei à conclusão que a única saída seria essa. Então não seria possível, por exemplo, se a urna imprimir o voto, que haja um voto votado e outro impresso diferente? Não, porque a pessoa vota e sai o voto, e ela tem a opção de descartar ou jogar no baú. Entendi. Perfeitamente. Muito obrigado. Presidente, só uma pergunta que é em cima do que o senhor está colocando. Quando a gente fala, por exemplo, do código-fonte, né, que você fez, Walter, algumas colocações sobre o código-fonte. Esse código-fonte, ele é exatamente aquele que é apresentado pelo TSE de uma forma pública, em uma determinada solenidade, e ele é lacrado em frente de todos ali, impedindo qualquer tipo de alteração depois. É exatamente disso que você está falando? Sim, exatamente disso, porque, lembrando, eu acredito na lisura das urnas. Porém, uma pessoa mal intencionada lá no TSE, caso haja um dia... Aí teria que quebrar o lacre, é isso? Exatamente, mas uma pessoa mal intencionada lá, ela conseguiria fazer isso. Ressaltando aqui que eu acredito na lisura das urnas. Ou seja, só para que fique claro, essa alteração teria que ser feita, mas necessariamente teria que quebrar esse lacre que é feito e apresentado pelo TSE naquela solenidade em frente, na verdade, de dezenas ou até centenas de pessoas. Exato. Então que isso fique registrado. Só para comunicar que já estão encerradas as inscrições, porque todo santo dia eu tenho que passar aqui, Jandira, o constrangimento de vir alguém, mas não dá para me colocar, então eu faço questão de anunciar até para eu ficar impedido de fazer isso. Tem 35 senhores deputados, deputadas, senadores e senadoras inscritos entre membros e não membros. Passo a palavra ao primeiro orador inscrito depois da relatora, como autor do requerimento, o deputado Rogério Corrêa. Obrigado, presidente. Saudar, então, todos os deputados, deputadas, senadores e senadoras, saudar também nossos depoentes, advogados. Presidente, eu vou direto ao assunto. Eu confesso que estou nervoso hoje, diante do que eu escutei. Eu já vou fazer 32 anos de mandato parlamentar, entre vereador, deputado estadual, deputado federal. Eu nunca estive numa reunião que me deixasse tão nervoso quanto agora, pelo que ele aqui relatou. E nesse sentido eu queria fazer algumas confirmações, porque se de fato isso for confirmado, nós escapulimos de um golpe de Estado por muito pouco. A primeira pergunta que eu quero saber, tudo em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Vocês tiveram uma conversa técnica, em primeiro lugar. Sim. E ele queria saber sobre lisura das urnas? Isso, exato. E ele acreditava que as urnas não tinham capacidade de serem neutras e corretas. Isso. O presidente duvidava disso. Sim, duvidava. Foi isso que você conversou tecnicamente com ele? Sim. Ele chegou a insinuar, ou perguntar, ou pedir para que você pudesse demonstrar isso invadindo urnas? Sim, ele ofertou isso a mim. Foi quando eu disse que o código-fonte da urna, hoje, ele fica num computador que não tem acesso à internet. Então, uma invasão de fora seria impossível. Você explicou isso a ele? Expliquei isso a ele. Deve ter ficado triste, né? Porque, veja bem, o presidente pede a alguém que faça uma invasão de urna, cometa um crime desse para invadir urna eletrônica e mostrar que ela é falsa. Segunda questão, foi o próprio presidente da República no seu encontro pessoal nessa vez. Isso. A segunda questão, ele pediu também nesse encontro, foi o que eu entendi, que o senhor fizesse uma propaganda eleitoral fake, criasse um código-fonte de uma outra urna, nada a ver com o TSE, pelo que eu entendi. Um código-fonte meu, no caso. Código-fonte seu. E insinuasse que votando 22 daria 13. Exatamente. Ou então que realizando 20 votos 22 e 20 votos 13, o 13 teria 30, como um exemplo. Espalharia mais votos para o presidente Lula e demonstraria uma farsa. Uma fraude eleitoral. Ele me explicou à época que a população, ouvindo é uma coisa e vendo é outra.
É verdade. Contra fatos não há argumento. Exatamente. Então o senhor demonstraria isso numa propaganda eleitoral ou no 7 de setembro? 7 de setembro, isso. No 7 de setembro, onde a gente viu coisas absurdas no 7 de setembro. Imagina, presidente, um hacker que fez o hackeamento na Vaza Jato, que demonstrou que aquilo era verdade, gostem ou não, aquilo foi demonstrado que o que ele fez era verídico, e ele mostrando uma urna eletrônica numa propaganda eleitoral ou no dia 7 de setembro, dizendo que o 22 virava 13. Imagina a convulsão social que isso daria no setor do eleitorado. Olha o que o presidente pediu a ele. Porque a população veria o personagem da esquerda fazendo isso e não um técnico de direita. Alguém que comprovou que realmente conseguiu fazer a invasão e a Vaza Jato comprovadamente correta. E à época o STF havia chancelado o que eu fiz, então seria difícil até o TSE ir contra esse ato. Entendido. Imagina o que seria isso no processo eleitoral. Isso foi no mês de agosto, ainda em pleno processo eleitoral. Depois o presidente, ele mesmo que te orientou a ir ao Ministério da Defesa. Sim, como eu disse, ele deu uma ordem ao general, ao coronel, né? Me confundi o título, mas ao coronel... Coronel Marcelo Câmara. Isso, ele disse, é ordem minha e... Bom, cara, eu vou apenas ser rápido para poder concluir, meu tempo não é igual da relatora. Então o senhor esteve, a pedido ou por ordem do presidente Bolsonaro, com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio. Sim. E de lá o ministro fez uma reunião e depois tiveram mais 4 reuniões para discutir como que se daria os questionamentos que as Forças Armadas fariam às urnas eletrônicas, segundo a concepção do senhor, que acabou sendo, na verdade, o autor disso. Exatamente. Confere. Então, veja bem, o presidente da República pede para invadir as urnas, pede para fazer uma propaganda eleitoral fake, para dar convulsão social, e leva ele ao ministro da Defesa para fazer questionamento das urnas. E, por fim, eu perguntaria ao senhor a questão do grampo. Então, foi solicitado ao senhor que assumisse uma autoria de grampo. Poderia já estar grampeado ou não, mas que você assumisse. Exatamente. E que esse grampo seria feito pelo GSI. Ele não falou GSI. O que ele disse à época, que eu me recordo, é que seriam agentes de outro país. Inclusive, eu relatei isso à Veja, e a Veja linkou isso ao senador Marcos Duval, por ser um senador que atuava fora do país. Então, veja os crimes que o presidente da República, cometeu, o ex-presidente da República, para tentar criar condições impróprias de votação ou até anular o processo eleitoral. Deputado Cid Gomes, isso é gravíssimo. Nunca vi algo desse tipo. Aí eu fiquei pensando, será que isso tem alguma credibilidade sobre os fatos? Aí eu queria relatar um pouco o estudo que fiz disso. Primeiro, eu gostaria até que colocassem as fotos que eu pedi para passar. A relação do senhor com a Carla Zambelli e ter sido contratada por ela e contactada por ela foram verdadeiros. Tanto que tem a foto, o Twitter dela própria, que já foi lido pela senadora, que disse, inclusive, que ninguém ficaria em pé sobre o que viria depois, e ela anuncia, então, este encontro. Então, essa relação, podia colocar a foto, concreta com a Carla Zambelli. Tem foto, tem tudo, encontrou com ela e ela realmente fez esse pedido. Essa é a primeira questão que eu coloco com credibilidade. A segunda questão, o encontro com Bolsonaro no Palácio da Alvorada também foi verídico. Nós vamos ver ali, tem fotos da revista Veja, com os horários. Não é essa, fotos da revista Veja com os horários. E depois a Carla Zambelli havia negado, pode deixar as fotos, porque não é essa não, tinha negado as fotos, a Carla Zambelli, mas depois que apareceu as fotos com a revista Veja, publicando inclusive os horários, que o senhor saiu do hotel, esteve no palácio e saiu do palácio, a própria Carla Zambelli diz que realmente ele esteve com o presidente da República. Então veja bem, ele esteve com o presidente da República, é fato. Não é ilação, é fato, ele esteve. Depois o encontro no frango assado, o telefonema. Pode-se dizer, isso é invenção. Nem o repórter na época acreditou, e o repórter da Veja, eu passo a ser logo em seguida, o repórter da Veja, então ele simplesmente disse o seguinte, eu não acredito nisso, não vou publicar, mas eu vou no cartório registrar. Presidente, eu fui lá no cartório, pedi que fosse o cartório. Queria que até mostrasse aqui
Esse aqui é a ata que o repórter da Veja, a reportagem da Veja, no cartório JK colocou. E ele diz isso aqui mesmo, que o senhor Walter Delgatti colocou, que foi pedido que ele assumisse o grampo. Ele falou isso ao repórter da Veja, que nesta data, no dia, se eu não me engano, 12 de agosto, tem que ver a data, viu? Na data 26 de novembro de 2022, ele foi ao cartório e registrou que realmente o Walter tinha procurado ele, presidente, falado exatamente que o presidente da República tinha solicitado que ele grampeasse o ministro Alexandre de Moraes. As fotos estão aparecendo ali para comprovar tudo que, portanto, são verídicos. Estes fatos que eu coloco demonstram que há muita vericidade já comprovada em relação às questões que o Walter aqui colocou. Então, presidente, é muito grave isso que a gente está vendo aqui. Eu realmente fico impressionado de ver como que um presidente da República pode pedir para se cometer tantos crimes, querer criar uma convulsão social, uma desconfiança geral nas urnas, completamente, fazer com que o Brasil não chegasse às eleições, ou se chegasse, pudesse vir. Alguns podem dizer, não tem nada a ver com o 8 de janeiro. Eu digo, tem tudo a ver com o 8 de janeiro, porque esses tipos de atitude é que foram levando a que um setor da população acreditasse nos absurdos que o ex-presidente da República colocou. Então, Walter, eu queria te agradecer por ter vindo aqui, esclarecer isso. Nós vamos provar isso, a Polícia Federal tem modos. Eu te daria aí 1 minuto que eu tenho para que você pudesse concluir o que você solicitou. Tudo bem. É bem rápido. Ontem eu fui depor a Polícia Federal. E lá eu tive acesso à oitiva do motorista e de outras pessoas. E eles confirmaram esse encontro no posto e tudo que eu narrei aqui. No posto também? Eles confirmaram a Polícia Federal, o motorista e outras pessoas. Confirmaram na Polícia Federal. Então imaginem, senhores e senhoras deputados, senadores e senadoras. Isso é o que nós sabemos. Imaginem o que a Polícia Federal está sabendo. Eu não duvido, presidente, diante de tudo que está acontecendo agora, as contas do Mauro Cid, o telefone do ACF ontem, 4 telefones deles que foram também confiscados pela Polícia Federal, as prisões de hoje, da tal da festa da Selma. Eu realmente acho que a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela está próxima, por fatos concretos de tentativa de golpe, corrupção e também pelo que fez durante a pandemia um verdadeiro genocídio no Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Com a palavra, o próximo orador inscrito, deputado Duarte Júnior. Senhor presidente, bom dia a todos e todas. Walter Delgatti, é com espanto que a sociedade brasileira tem acesso ao seu depoimento, mas eu quero destacar o início da sua fala, quando o senhor aqui afirma que no início da sua vida foi vítima do sistema, por uma prisão, segundo o senhor afirma, ilegal, indevida. Eu pude perceber na sua fala que o senhor buscou esses métodos para limpar a sua imagem perante a sua ex-namorada, perante seus amigos, a sua cidade, a sua família. E aqui o senhor está tendo uma oportunidade única. Hoje é o grande dia, onde todo o país, o mundo, está lhe vendo, lhe assistindo. E o senhor, como todos nós, tem a liberdade de tomar uma decisão e tem 2 alternativas. Seguir pelo caminho do bem, fazer aquilo que é certo, apesar de ser sacrificante, mas o resultado é gratificante, edifica, ou ir pelo caminho do mal, da clandestinidade. O senhor afirmou que teve contato, teve relação, tomou café da manhã, teve reuniões com o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. E nessa reunião, ele lhe contratou para fraudar a urna, para fraudar o processo eleitoral. O senhor pode me confirmar essa afirmação? Sim, confirmo. Ele sabia que a urna, ela era o meio adequado para eleição, não é à toa que ele teve acesso a vários mandatos, muitos deles pela urna eletrônica. Insatisfeito, ele gostaria de demonstrar para as pessoas que ela poderia ser fraudada, mas, por não ter conhecimento técnico, como ele mesmo afirmou, sim, ele esqueceu que a urna ela é offline.
Se é offline, você como hacker que usa as redes, a internet, não tem como fraudar. Só poderia fraudar se a urna fosse online. Mas a urna ela é offline. Correta essa afirmação? Correto. Mas ele, ainda assim, não satisfeito, chamou o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, para lhe dar todas as condições, para lhe dar todos os caminhos, para ter contato com os técnicos, para que o senhor pudesse, de algum modo, fraudar a urna. Confirma essa informação? No caso, fraudar as eleições, né? As eleições. Sim. Confirma essa informação? Confirmo. Quais foram as condições, quais foram os caminhos que o ex-ministro da Defesa, é irônico, lhe deu para que o senhor pudesse fraudar as eleições? Inicialmente foi tudo que consta no relatório, mas a ideia do ministro era que eu mostrasse que não é segura, que é vulnerável à urna. Então, o relatório foi feito nesse sentido, de não comprovar a lisura, a fragilidade no caso. Perfeito. O senhor montou esse relatório, mas quais foram as condições? Reuniões dentro do Ministério da Defesa, contato com técnico, contato computador, internet, 5G, o que foi? Quais foram as condições? Dinheiro, carro? As condições foram reuniões e contato com o chefe de TI e o pessoal da alta cúpula do TI. Pode citar nomes? Quem é o chefe da TI? Que é a alta cúpula? Eles usavam nomes fictícios na época. Um era carro, o outro era caminhão, o outro era ônibus, trem. Morfeu, Nil... Nesse sentido. Certo. Eu não tive acesso aos nomes. Essas reuniões, elas foram dentro do Ministério da Defesa? Sim, dentro do Ministério. Mais ou menos quantas reuniões? 5 ao todo. Com base nessas reuniões, qual foi o resultado mais efetivo que o senhor conseguiu? Foi o que consta no relatório, que não há como comprovar que houve fraude e também não há como garantir 100% que as urnas são seguras. É verdade que eles tentaram lhe contratar para fazer um filme também fake, colocando 22 apareceria 13. Sim. Esse vídeo foi pro ar? Foi feito algum tipo de ação nesse sentido? Não, isso seria feito no dia 9, ao vivo, e acabou que não foi realizado devido às reportagens da Veja. Quando o senhor entregou esse relatório, quando o senhor apresentou esse relatório, qual foi a sensação, qual foi a repercussão? O que o ex-presidente Jair Bolsonaro disse ao senhor? Na verdade, eu apresentei o relatório lá no Ministério da Defesa e depois eu não tive um contato com o presidente sobre esse assunto, acerca desse assunto. Não teve mais qualquer tipo de contato? Com o presidente, não. E quais foram os outros políticos, deputados, senadores, quais foram os outros tidos como bolsonaristas que o senhor teve contato com o objetivo de fraudar as eleições, de tirar a credibilidade do processo eleitoral? À época, eu tive apenas com o presidente, com o ministro e um contato indireto com o general Freire Gomes. E com a deputada Carla, que era um contato direto. Quando o senhor executava esse plano, o senhor sabia que estava fazendo coisas erradas? Sim, eu sabia, e lembrando que era uma ordem de um presidente da República. Então eu estava... Tanto que eu entrei em contato com a Veja e relatei isso por medo. O seu medo é por saber que está cometendo um crime? Sim. O seu medo é por ter ciência de que o pedido foi feito para que o senhor fraudasse as eleições. Mas, no primeiro momento, teve a coragem porque quem lhe pediu foi o ex-presidente da República. E me garantiu o indulto em uma eventual investigação, ou eventual denúncia, ou processo, ou condenação, né? Senhor presidente, isso é gravíssimo. Veja que o pedido para fraudar as eleições foi feito por um presidente no exercício do seu mandato. No artigo 37 da Constituição Federal de 1988, nós aprendemos princípios constitucionais essenciais para o bom funcionamento da administração pública, dentre eles o princípio da impessoalidade. Tá claro, tá provado, não tem mais o que se fazer a não ser prender esses criminosos. Esses são os verdadeiros tubarões que utilizaram a força do mandato, os seus privilégios, o dinheiro, para tentar fazer a sua vontade se sobrepor à vontade popular. Eu faço aqui mais um questionamento. Lembrando que eu faço qualquer acariação, caso seja necessário aqui. Estou à disposição e onde eu moro tem uma gíria sobre isso, porque lá eles falam, o termo correto seria uma carta branca. Ele me deu carta branca para fazer o que eu quisesse, relacionado às urnas. Então eu poderia, segundo ele, cometer um ilícito que seria
anistiado. Anistiado, perdoado e lutado, no caso. Então... Senhor presidente, diante, inclusive, dessa possibilidade, da disponibilidade do senhor Delgatti, eu gostaria aqui de fazer a convocação, convocando aqui o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, para que ele possa esclarecer esses fatos, essas graves acusações aqui nessa comissão, e que neste dia o Walter Delgatti possa estar presente para que nós possamos fazer a careação, colocar frente a frente e, de verdade, desvendar o que de fato aconteceu. O senador aqui está pedindo a subscrição do nosso requerimento. Muito obrigado, deputado. Nesse sentido, senhor presidente... Desculpe, você acabou? Perdão, Duarte. Perdão, você parou. Não me desculpe. Não. Mais um minuto. Você interrompeu mais um minuto para ele. Senhor presidente, que os colegas estavam querendo subscrever o nosso requerimento. Senhor presidente, eu gostaria de concluir os nossos questionamentos, agradecer ao Delgatti por vir aqui e falar a verdade. Não tem como você voltar atrás e fazer um novo começo, mas você pode fazer diferente agora e fazer um final diferente, fazer um final melhor, um final feliz para o nosso país. O que está comprovado aqui é que, de fato, a estrutura do nosso país foi utilizada para poder fazer com que o presidente permanecesse no poder de forma ilegal, de forma ilícita, sem a força do voto popular. Por fim, gostaria de fazer um último questionamento. Em algum momento foi pedido, em algum momento o senhor auxiliou no compartilhamento de notícias falsas, fake news, com base nesse relatório, para tentar de algum modo gerar animosidade, fazer com que as pessoas perdessem a fé no processo eleitoral? Não, isso não. Eu apenas foi solicitado que eu realizasse fake news, mas eu dar publicidade a isso não. E realizar fake news no que pertine à suposta insegurança do processo eleitoral. Exatamente. Então, o senhor consegue confirmar, com base em toda a pesquisa, com base em todo o processo prático, todo o conhecimento que o senhor obteve, que a urna ela é segura porque ela trabalha num processo offline e por não ser online é impossível ela ser, de algum modo, manipulado, a não ser que tem algum código-fonte alterado. Exatamente. O que é impossível ser realizado em razão dos testes antes do seu funcionamento. O senhor pode confirmar isso para mim? Posso. Até 2018 o código-fonte ficava online, mas após isso ele fica no computador offline em um cofre no TSE, em uma sala-cofre. Então, um ataque de fora hoje seria impossível. Senhor presidente, muito obrigado aí. Agradeço ao Delgatti e agradeço a todos. Eu queria só, com a permissão de Vossa Excelência. A relatora... Eu quero só, porque é importante, Walter, sobre o Jesus, que eu acho que é uma figura muito fundamental e central, porque para além da questão das urnas eletrônicas, ele estava lá também no acampamento, presidente, que é o nosso ponto principal, o 8 de janeiro. Então eu queria que você fizesse um esforço de pelo menos nos dar... Eu queria que você fizesse um esforço, Walter, para você nos passar o nome do Jesus completo, até para a gente poder fazer uma... Telefônica, então, entregarei. Através da sua defesa, pode nos ajudar em relação a essa informação? Que ele sempre falava sobre ruptura, tanto o presidente quanto o Jesus. E outra informação, presidente, que é bom até para a gente deixar registrado para o Brasil inteiro, que quando eu falei do ato em relação ao lacre das urnas eletrônicas, já com o código-fonte, é um ato amplo, onde há a presença, por exemplo, do Ministério Público, da Polícia Federal, do TCU, da CGU, de todos os partidos políticos, de universidades e várias outras instituições. Eu fui a representante do Senado Federal em um grande grupo, na verdade, que integrou esse acompanhamento e esse ato, inclusive, de apresentação desse lacre. Depois de lacrado, qualquer urna violada, ela é dispensada, ela é retirada, exatamente para impedir qualquer tipo de fraude em relação ao processo das urnas. Obrigada, presidente. Com a palavra, a próxima oradora inscrita, a deputada Jandira Fegali. Senhor presidente, cumprimento o depoente, seus advogados. Eu gostaria de abrir aqui, presidente, eu fui aqui pegar na página do TSE o teste de integridade das urnas. E eu acho que isso precisa ficar bastante registrado e claro aqui.
para além do que disse a senadora, de que toda a lisura do processo eleitoral ultrapassa o TSE e envolve mais de uma centena de entidades, incluindo todos os partidos políticos, inclusive o partido do presidente da República. Então, se havia fraude, o PL participou da fraude. Mas nós temos que partir aqui de algo que é concreto, é a lisura da urna. O teste de integridade ele é feito na véspera da eleição, durante a eleição, no dia da eleição e depois da eleição. E no teste de integridade, inclusive, eles imprimem o voto e fizeram com urnas de pequenas, de médias e de grandes cidades. Esse voto no dia da eleição, ele é impresso nas urnas que estão sendo testadas. E são urnas sorteadas. Não são urnas identificadas ou escolhidas pelo TSE. São urnas que são aleatoriamente sorteadas e onde é impresso o voto dessa urna, para depois comparar com o resultado final. Portanto, não há nenhum risco da lisura da urna ter sido afetada, porque esse teste é feito na frente, inclusive, de auditoria externa, empresas licitadas para auditoria externa, na frente de uma centena de entidades, é feito na véspera e faz a zerésima, que é mostrando que não tem nenhum voto na urna, durante a eleição e depois da eleição. O senhor acha possível afetar a lisura de uma urna como essa? O senhor acredita nisso? Depois de todos esses testes, na véspera, durante e pós-eleição, nós vamos partir de que há má fé no TSE. Essa é a tese que os bolsonaristas vão assumir aqui. Está vendo? Tinha alguém de má fé no TSE e fez a fraude da eleição para dar vitória ao Lula. Você não acha que isso é fantasia demais, não? Analisando seus argumentos, sim, acredito que seja fantasia isso. Porque não é possível. O próprio hacker, competente hacker, está dizendo que isso seria uma fantasia. É bom registrar aqui, porque senão a tese aqui vai ser: tinha um mal-intencionado lulista no TSE que fraudou o código-fonte e levou a vitória de Lula. Por favor, né? Aqui não tem criança, aliás, apesar de alguns se comportarem assim aqui não tem criança nem otário, né, para poder acreditar numa tese dessa. Segundo, eu queria, tanto que foi lhe pedido um código falso para fazer a fake news na frente da população. É isso ou não? Sim, isso. Tá. Segundo, eu queria aqui dizer o seguinte: nós, deputado, senador Elisiano, não precisamos de mais nada. Depois do depoimento do Walter Delgatti, nós não precisamos de mais nada para deixar claro quem é o mandante do golpe neste país. Aqui está claro, está provado. Aliás, eu vou ler aqui, eu quero que o senhor me confirme o relatório da Polícia Federal do seu depoimento. Que o declarante, conforme saiu em reportagem, encontrou o ex-presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada, tendo mesmo lhe perguntado se o declarante, munido de código-fonte, conseguiria invadir a urna eletrônica. É isso? Isso, confirmo. É isso. Ou seja, o presidente da República quer contratar um hacker para simular uma fraude na urna eletrônica, envolve, pasmem, o Ministério da Defesa e o comandante do Exército. Eles se envolvem na tentativa de fraudar uma eleição ou de tentar criar um ambiente em que a fraude da eleição poderia existir. Pasmem. E a deputada Carla Zambelli, além de pagar pelos serviços, ela manda subornar com o dinheiro que fosse o funcionário da TIM. É um crime atrás do outro. Isso é uma quadrilha. Isto é uma quadrilha, o que estava no Palácio do Planalto, com a assessoria da deputada Carla Zambelli. Isto é uma quadrilha. Coloco aqui, olha a ordem de prisão. Olha, isso chega a ser piada. Desculpe. Ele determina que todos os inquéritos de censura e perseguição política em curso do Supremo Tribunal Federal para o CNJ, por isso, se determina por fim, isso é o mandado de prisão, determina por fim a extração integral de cópias e sua imediata remessa para o inquérito 4874 do DF e de todos os inquéritos de censura e perseguição política em curso do Supremo Tribunal Federal para o CNJ, a fim de que me punam exemplarmente. Diante de todo o exposto, espeça-se o competente mandado de prisão em desfavor de mim mesmo, Alexandre de Moraes. Publique-se, intime-se e faz o L. Ora, isso é uma brincadeira. E isso aqui ficar na intranet do CNJ. E segundo se soube, eram senhas simples, né? Senhas idiotas. O senhor pode até citar qual era a senha do CNJ? A senha root, que é a senha master, que tem acesso a tudo, era 123 mudar. E a segunda senha mais segura era CNJ 123.
Então, assim, E a terceira, 1, 2, 3, 4, 5. Então veja aqui a brincadeira, quer dizer, a tentativa de humilhar o ministro Alexandre de Moraes, de criar em torno dele algo de desmoralização de um ministro da Suprema Corte brasileira e fazer disso aqui uma divulgação, obviamente, nas redes sociais. Quais eram os gritos de guerra no quartel-general? Houve fraude na urna. O sistema é violável. Houve uma fraude, Lula ganhou na fraude, Bolsonaro que ganhou a eleição. Depois, eles começaram a comemorar a prisão de Alexandre de Moraes na frente do QG, faziam comemorações e celebrações aos gritos. Alexandre de Moraes foi preso. Isso tudo faz parte de um processo absolutamente claro de um mandante que tem um nome, Jair Messias Bolsonaro. O senhor confirmou aqui que o senhor Bolsonaro falou ao telefone quando o senhor estava na estrada entre Limeira e uma outra cidade aqui, que o Bolsonaro lhe telefonou por ponte da senhora Zambelli, por um telefone novo e com um chip novo, de que ele já havia grampeado o ministro Alexandre de Moraes, não é isso? Isso, confirmo. Terceiro, eu pergunto o seguinte: qual era o próprio Reinaldo Turolo, que é o repórter que o senhor teve confiança de passar as informações, ele disse que a operação parecia uma operação Tabajara. Em respeito às organizações Tabajara, que eu acho muito divertidas, eu diria o seguinte: por que no 4 de janeiro se invade o CNJ? De fato, só acha que não funcionou o que vocês queriam que funcionasse? O que era esperado depois do presidente Lula ter tomado posse, no 4 de janeiro, ter a invasão do CNJ para fazer uma expedição de prisão? Qual era o objetivo disso já em 4 de janeiro? Eu acredito que a ideia seria anular o resultado da eleição e a posse do presidente Lula. Invadindo o CNJ. Demonstrando a fragilidade no sistema, e a ideia, eu acredito que seria uma forma de convencer as pessoas competentes a anularem a eleição. Só que o senhor não conseguiu invadir o TSE, né? O senhor é competente, mas não tanto assim, né? Para invadir o TSE. O TSE é a urna eletrônica que o senhor não conseguiu invadir. Mas o que eu digo é que o que se esperava com essa divulgação era criar mais caos. Porque no 4 de janeiro, a 4 dias do 8 de janeiro, fazer a divulgação da prisão do ministro Alexandre de Moraes e a invasão do CNJ para reforçar a tese da fraude, da violabilidade do sistema de justiça, não tinha outro sentido que não fosse criar mais confusão, mais mobilização para o 8 de janeiro. E a última pergunta que eu lhe faço é o seguinte: o presidente da República falava em ruptura. Sim, falava. Falava como? Ele falava que eu precisava fazer isso pela liberdade do povo. Ele tinha aquela manipulação. No final ele falava, porque senão o resultado será a ruptura. E será ruim para todos nós. Ou seja, ele fazia uma equiparação à Venezuela. Ou seja, a ruptura era uma fala dele e de mais quem, o senhor disse aqui? Eu ouvi dele e do Marcelo Jesus, que é o... Não, é Marcelo Jesus o nome dele? Marcelo Jesus. O advogado encontrou aqui. Marcelo Jesus, que era do Alto Comando do Exército. Isso, que fazia a ponte com o Freire Gomes, que era o chefe. Que era o comandante do Exército. Então veja, presidente, o que nós temos aqui? Olha a gravidade deste depoimento, e agradeço o senhor estar falando aqui, apesar do Supremo Tribunal Federal ter lhe dado a possibilidade de ficar calado. Olha a gravidade do que se fez aqui. Um presidente da República que grampeia um ministro da Suprema Corte, ilegalmente, ou seja, um primeiro crime. Segundo, contrata, através da deputada Carla Zambelli, um hacker para tentar invadir as urnas eletrônicas, coloca por 5 vezes esse profissional de TI no Ministério da Defesa, que envolve diretamente o ministro Paulo Sérgio Nogueira, que envolve o comandante do Exército, que invade o CNJ a pedido, inclusive, da senhora Carla Zambelli, e que recebe dinheiro por isso, além de tentar subornar um funcionário com dinheiro encaminhado pela senhora Carla Zambelli. Para mim, já está pronta a prisão do senhor Jair Bolsonaro. Já tem mais do que motivos para a prisão do senhor Jair Bolsonaro como o mandante desses crimes todos e o mandante dos atos antidemocráticos e golpistas que ocorreram
no Brasil, particularmente a invasão dos 3 poderes no 8 de janeiro. Obrigada, presidente. Pela ordem de inscrições, com a palavra o deputado, também autor do requerimento, pastor Henrique Vieira. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, senhor Walter Delgatti. Obrigado por sua participação aqui hoje e por informações tão importantes. Procurarei ser didático, senhor Walter, fazendo perguntas bastante diretas e objetivas. Existe um código-fonte que fica sob o controle do TSE? Sim, existe. Obrigado. Essa urna com esse código é publicamente lacrada? Sim. Depois que esse lacre é feito, é possível haver fraude no código sem quebrar esse lacre? Após o lacre é impossível. Perfeito. Quando esse lacre é feito, há uma publicidade a isso, inclusive com auditoria externa. Exatamente, do Ministério Público e dos partidos. Ministério Público e dos diversos partidos. Exatamente. Muito obrigado. O senhor conseguiu alterar esse código? Eu não tive acesso a ele, porque o código fica no computador offline e seria impossível o acesso a ele. Seria impossível acessá-lo. O senhor, com a sua genialidade e inteligência, conseguiu acessar, por exemplo, o sistema do CNJ, certo? Exatamente. Mas o senhor não conseguiria acessar o código-fonte da urna uma vez lacrado. Exatamente, e também código-fonte porque ele não tem acesso à internet. Então, se não tem acesso à internet, logo, impossível eu ter acesso a ele. Muito obrigado por essas informações. O senhor não conseguiu, não conseguiria, por ser impossível, por esse código ser nem offline, eu e nem ninguém. Está lacrado. Nem o senhor, nem muito ninguém. Obrigado. Nem o senhor, nem ninguém. Nem ninguém. Muito obrigado. Agora, pessoal, dentro do possível, senhor presidente, silêncio no espaço. Agora eu quero ir em termos de nomes e pediria, dentro do possível, objetividade. Quem pediu para o senhor tentar fraudar esse sistema? A Carla Zambelli, por ordem do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. Quem pediu para o senhor assumir a autoria de um suposto grampo contra o ministro Alexandre de Moraes? Presidente Bolsonaro. Quem te convidou para fazer propaganda eleitoral para sugerir ao povo uma suposta fraude no sistema eleitoral? Marqueteiro Duda e também o presidente Bolsonaro. Ok. Quem te encaminhou ao Ministério da Defesa para elaborar questionamentos ao TSE sobre o sistema de votação? Então, o presidente Bolsonaro. Ok. Quem te disse que se o senhor cometesse um ilícito, seria perdoado e receberia um indulto? Então, o presidente Bolsonaro. Quem te deu carta branca para agir até mesmo na ilegalidade? Ou então, o presidente Bolsonaro. Muito obrigado. Muito importante. Perguntas objetivas com respostas objetivas. Considero hoje um dia histórico para a democracia brasileira. O senhor considera que a deputada Carla Zambelli fazia mediações com o senhor sem o conhecimento e o consentimento do Bolsonaro? Não. O senhor considera que Carla Zambelli, em certo sentido, era uma mediadora entre os interesses do Bolsonaro para fazer chegar ao senhor? Sim. Obrigado por essas respostas também. Vamos seguir um pouco mais. Eu faço acariações a qualquer momento. Faz acariações a qualquer momento. Olha, sinceramente, dia histórico para a democracia, dia histórico para a CPMI, porque fica muito comprovada a ciência, a cumplicidade e a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro em todo esse processo. Nós não podemos naturalizar isso. Eu realmente acredito que não pode haver anistia ao que aconteceu no Brasil, a essa tentativa de golpe. Vou deslocar um pouco o assunto, mas interessa bastante, pediria atenção. O senhor disse que recebeu alguns valores enquanto havia a expectativa de ganhar um emprego. Senhor presidente, por favor, se puder ajudar. Eu até entendo que é um momento constrangedor para determinados parlamentares, mas eu gostaria de pedir até uma pausa no tempo.
Vamos lá. Carla Zambelli te procurou, certo? Com uma expectativa de emprego. Enquanto isso não se concretizava, o senhor, com as suas demandas, as suas pendências financeiras, precisava de alguns valores, correto? Correto. Perfeito. Esses valores que o senhor recebeu na casa de 40 mil, mais ou menos, é como o senhor tem dito. Sim, e confirmado, com provas. Quem te pagou? Inicialmente foi um assessor da Carla e depois o motorista. Mas era a Carla que estava pagando, porém, quem efetuava o pagamento de fato eram os assessores. Esse pagamento passava em algum nível pelo senhor Jean Hernani? Ele fez o primeiro pagamento no valor de R$3 mil. Certo, ele fez o primeiro pagamento. Por que eu estou dizendo isso? Via Pix. E dinheiro vivo, em espécie? Apenas o senhor Renan, porque antes eu residia em Ribeirão Preto, ele efetuava Pix. E quando eu mudei a São Paulo e fiquei vizinho dele, ele passou a entregar dinheiro em espécie. Renan e Jean, basicamente, via Pix e via dinheiro vivo. Relatora, queria pedir atenção a uma hipótese. Eu gosto de fazer investigação com o devido cuidado, sem ser de forma sensacionalista. A gente ganha na ética, no objetivo e no método. Não precisa fazer sensacionalismo, então é uma hipótese que eu quero colocar. Nós fomos ao site da Câmara e os gastos da cota parlamentar da deputada Carla Zambelli. O senhor Jean Hernani, ano passado, não era nomeado pelo gabinete dela. Atenção a isso. Mas ele prestava uma consultoria ao gabinete dela e esse serviço era pago pela cota parlamentar, na área de comunicação. Estão acompanhando esse raciocínio? Outubro do ano passado, R$9 mil. Novembro do ano passado, R$9 mil. Se você pega janeiro a abril deste ano, R$9 mil. Parece que é um serviço que o mandato contrata via cota parlamentar R$9 mil a uma empresa para servir na área da comunicação. Até aí, compreendido esse raciocínio? Só tem um detalhe. Em dezembro, de forma atípica, estranha, o pagamento para essa empresa, Jandira, é de R$31 mil. Por quê? Porque a empresa do senhor Jean, que é da onde, em tese, vai o dinheiro para o senhor, não tem nada a ver com o senhor, estou indo aqui na Carla Zambelli. Por que a empresa contratada por ela, em dezembro do ano passado, no mesmo momento, não é? Que o senhor está recebendo esses valores? Só para os senhores terem uma ideia, a nota é apresentada ao sistema no dia 4 de dezembro. Como é que funciona na Câmara? Se apresenta a nota, é comprovado o valor ali, cerca de 15 dias depois, mais ou menos, se recebe o ressarcimento. Então, eu quero chamar a atenção que justamente em dezembro, o CNPJ da empresa do senhor Jean recebeu um valor atípico do mandato da Carla Zambelli, no valor de R$31 mil. Quero investigação sobre isso. Há uma hipótese, há no mínimo algo atípico aqui, e acredito que nós precisamos ter acesso aqui nesta CPMI à quebra de sigilo bancário deste CNPJ, desta empresa. Se comprovar esta hipótese, é improbidade administrativa. Estamos caminhando para a prisão de Bolsonaro, para a cassação de Carla Zambelli, para a responsabilização desses gestores. Eu não sei se fui didático no meu raciocínio. Esses informes são do site da Câmara. Paga 9 mil, paga 9 mil, de repente sobe 31 mil, volta para 9 mil, volta para 9 mil. E quando sobe? No mesmo momento que em dinheiro vivo ele está recebendo valores a partir dessa promessa. Eu estou só focando ali. Né? Exatamente, e ainda ressarce. Olha, eu me sinto, apesar do desafio de estar nesse lugar, intimidações, ameaças de microfone, fora de microfone, uma política da extrema-direita que é fora da razoabilidade, do respeito, porque nós poderíamos divergir e amadurecer muito a nossa democracia com respeito, mas eu me sinto participando de um momento histórico em que nós precisamos comprovar que a extrema-direita é uma força ilegítima que não cabe dentro da democracia, que é profundamente violenta. Obrigado pela sua participação aqui hoje
e por ter respondido a várias perguntas sobre crime, ilegalidade e tentativa de golpe, uma resposta objetiva. Jair Messias Bolsonaro, derrotado nas eleições, inelegível e possivelmente preso. Sem vingança, viu? É pela democracia, pela justiça, pela memória e pela verdade. Agradeço, pastor, pelo cumprimento rigoroso do seu tempo. O senhor Walter pede um segundo, uns minutos para se ausentar aqui até... Vai até o banheiro. O senhor tem permissão. Aqui atrás. Informando aqui as senhoras e senhores que o próximo inscrito é o deputado Rubens Pereira Júnior, também autor de requerimento. Na sequência, nós temos o senador Rogério Carvalho, a senadora Soraya Tronic, a deputada Duda Salabert, e há um pedido de inversão, eu queria só confirmar aqui, entre a senadora Damares e o senador Moro. Procede? Senhor presidente. Pela ordem, a senadora Damares, mas ela permuta com o senador Moro. Vou confirmar aqui, senhor presidente, porque está tendo audiência pública lá no plenário do Senado e eles estão lá, mas há confirmação aqui no grupo da oposição. Ok. O próximo será o senador Jorge Cajuru, Presidente, só que também pede adiamento da sua inscrição. E aí, na sequência, virá o senador Esperidião Amin, a quem, pela ordem, passa a palavra. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Eu apresentei hoje uma questão de ordem com base nos artigos 108, parágrafo 1º, e 167, caput, do regimento interno, em face da próxima reunião. Ou seja, a questão de ordem que eu invoco é a respeito da agenda da próxima reunião, que deve ser publicada com 48 horas de antecedência. As notícias de hoje dão conta de que ontem, apenas ontem, o ministro Alexandre de Moraes incluiu o ex-ministro Gonçalves Dias no rol dos investigados por crimes de ação ou omissão que Sua Excelência preside. É um fato novo, juridicamente assumido, não é uma fake, está publicado. Ora, nós temos já aprovado o requerimento de convite, convocação do ex-ministro. Já chegou a esta comissão o ementário do diálogo entre o ex-diretor-geral adjunto da ABIN, Saulo Moura, que esteve aqui, do diálogo entre ele e o ex-ministro Gonçalves Dias. Eu acho que nós, não trazendo aqui, não cumprindo o que já foi decidido na próxima reunião, convidando o senhor Gonçalves Dias para vir aqui, e eu acho que será fatal uma acariação posterior entre ele e o senhor Saulo Moura. Será fatal, mas isso eu não estou pedindo. Estou pedindo que seja cumprido o que já foi aprovado. Por quê? Porque ele passou a ser investigado ontem. É um fato novo. É o primeiro caso de investigação formal, num inquérito presidido pelo ministro Alexandre de Moraes, de um suposto, não posso acusar, de um suposto participante do conjunto de omissões sobre que tenho falado. Então essa é a questão de ordem. Recolho a questão de ordem apresentada por Vossa Excelência, peço aqui informações à assessoria e ainda, muito obrigado, no exercício dessa interinidade na presidência, lhe darei ciência do nosso entendimento. E quero só dizer que Vossa Excelência, que é o patrono, junto com o padre Zé Linhares, das escolas de Sobral, poderia ter repetido o que se diz na escola. O depoente quer ir fora. Aí na casinha. Não, presidente, ir fora. Só uma preocupação. Deputada Jandira. O requerimento do Gonçalves Dias de fato está aprovado, ele virá, não tenho nada contra isso.
Apenas eu acho que a CPI precisa, na semana que vem, em algum momento, ter uma sessão deliberativa para aprovação de novos requerimentos. Já estão na pauta, nós já pedimos a volta do senhor Mauro Cid, a vinda do senhor Osmar Crivellati e a quebra, o relatório financeiro de Michele Bolsonaro, Jair Bolsonaro, e quebra de sigilo. Além de outros requerimentos que existem. Então, nós precisamos ter uma sessão deliberativa na semana que vem para aprovar novos requerimentos, para dar respostas concretas às novas notícias. Se do mesmo jeito que é novo, Gonçalves Dias entrar no inquérito, também tem denúncias contundentes e novas sobre a apropriação de patrimônio público, ou seja, roubo, malocagem de patrimônio público pelo seu Jair Bolsonaro, a senhora Michele e os seus assessores. E nós precisamos saber qual foi o destino desse dinheiro, participar ou não dos atos antidemocráticos nesse financiamento. Então, é preciso que a gente aprove os requerimentos aqui para a CPI poder acompanhar o que de fato está surgindo de novas denúncias de apurações. Vossa Excelência está contraditando ou está dando mais argumentos? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pelo que eu entendo, coisa é o requerimento. Pelo que eu estou entendendo, aprovado. Vossa Excelência já quer que seja incluído na sessão de terça-feira o depoimento do G. Dias. E a deputada Jandira Fegali está pedindo que sejam incluídos também a apreciação de requerimentos. Não, eu estou propondo que nós tenhamos uma sessão deliberativa, até porque a urgência de... Anterior à terça-feira? Não, pode ser terça-feira a sessão deliberativa. Sim, então é que na sessão... A questão de ordem colocada pelo senador Amin é de que se inclua já na pauta de terça-feira, que tem que ser divulgada com 48 horas de antecedência, e aí a questão de ordem. Né? Questão de ordem é que se divulgue com 48 horas, que é o cumprimento será divulgada a pauta com 48 horas. A senadora Jandira pede que... outra coisa é outra coisa. Fique tranquilo que a pauta da terça-feira será divulgada com antecedência de 48 horas, e isso será feito pelo presidente da comissão. Eu estou aqui numa interinidade com orientações de que siga o roteiro previsto aqui, e basicamente o roteiro se encerra com a audição da nossa testemunha e os questionamentos de 38 deputados e senadores, e que nós estamos dando sequência. Então, em minutos, senador, darei resposta formal à sua questão de ordem. Muito obrigado, o senador gostaria de contraditar, o deputado gostaria de... Desculpe. Apenas para deixar claro, eu acho que nós temos urgência, e o ideal é que seja na terça-feira, em fazer uma sessão deliberativa. Entendi. Presidente, pela ordem. Compreenda só a minha interinidade. Claro. Presidente, Eu gostaria apenas de fazer... Rogério. Obrigado. Eu gostaria apenas de fazer uma outra sugestão. Só um minuto. Deputado Rogério, na sequência a senadora Elisiane e o deputado Rogério para contraditar. Eu não gostaria que interrompesse. Só um minuto. Presidente, A minha questão de ordem... Deputado Rogério para contraditar. A questão de ordem e para contraditar é que nós não entremos nessa discussão agora de quem será o próximo, porque senão nós vamos atrapalhar o movimento do Walter Delgatti Neto. Claro que então sim. Eu acho que não é pertinente a questão levantada pelo senador Esperion de Amin, data vênia, a importância e o respeito, mas esse não é o momento adequado. Eu acho que isso tem que ser visto entre o presidente, a relatora, e tem vários outros que eu, por exemplo, teria preferência de que viesse na terça-feira e não ele. Mas não é o momento de fazer a discussão e decidimos aqui. Então eu pediria a Vossa Excelência na contradição que a ordem do trabalho acolhi a questão de ordem, ouvi as contrarrazões, pedi assessoria antes do recesso de almoço. Eu darei uma posição formal, decidirei sobre a questão de ordem. Presidente, senadora Elisiane deseja se pronunciar? Eu apelaria para que a gente desse sequência aos oradores. Presidente, relatora Elisiane. Não, eu presidente, quero mas só comungar da mesma ideia para a gente seguir aqui coletivo. Dizer que eu falei com o presidente. Senador, por favor. Eu só queria falar com a relatora. Não, gente, eu tô é questão de ordem bem rápida. A palavra está concedida à senadora Elisiane Gama, por favor.
Só para a gente seguir a oitiva e dizer o seguinte, que eu falei agora há pouco com o senador com o deputado Arthur Maia, e hoje ainda a gente tomará uma definição que também é a minha defesa de que na terça-feira a gente possa estar tendo uma deliberativa e na quinta seguindo com os depoimentos. Deputado, pela ordem... Abílio. Deputado Abílio. Presidente, como foi acordado com o presidente Arthur Maia, eu estava do seu lado no momento disso, que não ia tomar nenhuma decisão hoje, e nós temos muitos inscritos, eu só queria pedir para o senhor que fosse retomado às oitivas. Deputado, o senador Marcos Duval.